Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez, é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Neste capítulo chamado Medicação Preventiva, André Luiz nos dá diretrizes para justamente nós evitarmos cometermos o mal ao outro e a nós mesmos, a estragar o dia do outro ou o nosso dia com pequenas atitudes. Ele começa dizendo: pense muito antes da discussão, porque na maioria das vezes aquele que discute, o discutidor, ele é estouvado, ou seja, atrapalhado. Ele está em desalinho com as suas ideias, com as suas emoções e tende a discutir. E quanto mais discute, mais desequilíbrio produz a si próprio e aos outros. Nos fala para usar a coragem sem abuso, porque muitas vezes o corajoso, entre aspas, na verdade, é alguém imprudente. É alguém que se coloca em risco desnecessariamente. Lembremos que a coragem é agir com o coração, com o sentimento, com a confiança, e não arriscar-se de qualquer forma, em qualquer momento. Observe os seus métodos de cultivar a verdade, porque muitas vezes aquele que se presume, que se diz verdadeiro, na verdade é uma pessoa que é muito boa em espalhar a perturbação e o desânimo, ou seja, de levar o desequilíbrio aos outros. Então, cuidemos como nós trabalhamos com a verdade. Se a gente querer jogar a verdade na cara de alguém, como quem pega um diamante, ao invés de apresentar, a gente arremessa contra a pessoa. Então, não adianta. Então, observemos como nós lidamos com a verdade, com as questões no nosso dia a dia, se é para amparar, para acolher ou para ferir, para perturbar. Proceda com inteligência em todas as situações, mas lembrando que muitos homens inteligentes usam da inteligência para passar os outros para trás, para fazer o mal, para beneficiar somente a si próprio. Então, a inteligência é um recurso tão precioso, nós devemos sempre levá-la conosco nas nossas atitudes, nas nossas análises, porque é uma faculdade superior que nós humanos temos, a inteligência. Mas cuidemos para não fazermos mau uso desta faculdade tão sublime que é a inteligência. Seja forte na luta de cada dia, mas não ouvide que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes.
ou seja, a força, né? Essa questão de a gente ter a energia no nosso dia a dia é muito importante para darmos conta de tudo que temos de dar. Mas cuidemos para não nos precipitarmos, não sairmos agindo, fazendo sem utilizarmos da análise, da inteligência, cuidando com o nosso sentimento das nossas ações. Estime a eficiência com cuidado para não se precipitar, não fazer tudo com pressa, não tentar resolver problemas graves e importantes rápido, simplesmente para se livrar do problema, porque nós incorremos num grande risco de nos precipitarmos e depois termos que repetir, refazer o mesmo dever que não foi feito ou que foi feito com pressa, não foi feito bem feito. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro muitas vezes é loucura. Então, quando nós temos que passar por uma dificuldade, enfrentar algo, nós devemos também nos armar de recursos. Armar no bom sentido, como o próprio Emmanuel nos fala no livro Calmo, nos armemos da paciência, da serenidade, da reflexão. Então, quando sabemos que vamos vivenciar uma situação conflituosa, nos armemos desses recursos tão preciosos, reflitamos antes, nos preparemos para o bom combate, para irmos lá, se temos que enfrentar essas dificuldades, temos que resolver isso, nos armando de virtudes, que assim a chance de nós passarmos pelo desafio sem cometermos equívocos e resolvendo a situação de forma efetiva é muito maior. Guarde valor em suas atitudes. Lembre, entretanto, que o valor não consiste em vencer a qualquer modo. Olha que importante isso, porque a gente pensa que uma situação ela foi resolvida quando eu venci, quando eu saí por cima. E não. Na verdade, uma situação ela é resolvida, passamos por um desafio quando nós agimos de acordo com as leis divinas. Ou seja, quando nós não ferimos ninguém gratuitamente, quando nós agimos de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, isso é vencer, isso é resolver uma situação, passar por um desafio e não vencer o outro, e não sair melhor do que uma outra pessoa. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Então a importância do bom ânimo, da alegria, porém de forma comedida. Devemos também procurar tomar cuidado para não cairmos na mania, numa alegria desenfreada, buscando só o prazer. Não, devemos cultivar e buscar o bom ânimo, mas também de forma equilibrada. E ele finaliza dizendo: atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho e não perca o seu tempo em conversas inúteis. Então, devemos sempre a afabilidade, a doçura, o carinho no nosso trato com os outros, no cuidado com nós mesmos, com a vida. E cuidemos para não perder o nosso precioso tempo nos equivocando. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.